louvor abençoado. Que bom, né, gente? Muito obrigado, Haroldo. Essa música é uma bênção, né? E Deus abençoe por nos prestigiar. Isso é tão bacana, tão bonito. Muito bem, muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos à casa da Igreja Batista. Como sempre, os recados. O portão será fechado agora às 19h15 por questões de segurança. O celular a gente pede para desligá-lo ou deixá-lo no modo silencioso. O uso do cigarro não é permitido em nossas dependências, que a gente pede e as crianças, após o passe P4, a gente sugere que elas sejam conduzidas aos cuidados dos nossos evangelizadores. Ok? Outro recado importante é que temos uma equipe de conversa paterna. As pessoas que querem ter uma conversa, que se sente carente de alguma forma, pode procurar uma conversa paterna lá na mesa de atendimento. E quem tiver interesse em uma conversa específica relacionada com emprego, organização financeira ou matérias afins, pode procurar também por Ellen, a profissional competente e responsável por essa área da conversa paterna. Narrativa evangélica. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse é um trecho do livro A Ética de Jesus, do grupo de estudos de ética. Esse livro que vocês vão tomar um conhecimento mais amplo no curso da palestra. Vou chamar aqui o Armin para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Então, antes de convidar o nosso palestrante, convidar vocês para que possamos fazer a nossa oração dessa noite. Estamos colocando pela disposição, concentrando aqui no salão, o que vai ocorrer aqui, relaxando, porque nós temos que aproveitar bastante o nosso convidado dessa noite. Então, Mestre Jesus, nosso querido, aquele que nos traz a luz, dia a dia, nos conduzindo ao caminho do bem, às reflexões, para que possamos, Senhor, lhe representar aqui nesse planeta com mais dignidade, e que possamos, Senhor, nesse momento, ao abrir o nosso coração, entrar em sintonia convosco, para que possamos nos sensibilizar o suficiente e absorver todos os ensinamentos que serão trazidos aqui essa noite pelo nosso palestrante. Pedimos, Senhor, luz a todos nós, ao nosso palestrante, e que tenhamos uma noite abençoada de muito amor e muito aprendizado. Então vamos lá, não vamos perder mais tempo. Então eu queria convidar aqui, com muito prazer, que a Casa de Veluda Batista recebe Jomar Montijo para a palestra A Ética de Jesus. Jomar é um dos fundadores e presidente do grupo Educação, Ética e Cidadania de Divinópolis e coautor dos livros produzidos pelo grupo de estudos de ética. Por favor, aplaudam o nome dele. Jomar, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar aqui nessa casa.
Eu demorei quase 2 anos para aceitar o convite do Marcão para estar aqui hoje, mas uma alegria muito grande. Então eu espero na noite de hoje poder compartilhar um pouco do tempo e do conhecimento com vocês, um pouquinho dessa ética de Jesus que a gente elaborou com muito carinho durante mais de 2 anos de estudos. Mas deixa primeiro eu me apresentar. Meu nome é Jomar, eu sou engenheiro, mas fiz especialização em ética na PUC de Campinas e depois fiz mestrado em educação. Atualmente eu sou professor da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. Sou casado, estou aí com a minha esposa, minhas 2 filhas, que depois vocês vão conhecer. E, atualmente, já falaram, sou o diretor-presidente do Grupo Educação Ética e Cidadania, que eu vou apresentar para vocês rapidamente. O Grupo Espírita de Estudo de Ética, ele foi criado em 1997, quando eu voltei de São Paulo para minha terra natal de Binópolis. Então, nós já temos 19 anos de estudo de ética. E os objetivos do grupo é isso aí: o estudo, o debate da ética, divulgar os resultados que vem nos livros, mas fazer a prática da ética. A ética só adianta se for praticado. E esse grupo, em 2003, fundou o Grupo Educação, Ética e Cidadania. Esse grupo ele atua em Divinópolis, é uma ONG, uma organização não governamental, e tem 6 institutos. O Instituto de Desenvolvimento Humano e Assistência Social é o nosso instituto mais forte, que tem projetos de assistência social, mas assistência social inclusiva. O nosso objetivo é principalmente incluir as pessoas no mercado de trabalho. Nosso maior projeto é na área de aprendizagem. Nós temos 400 adolescentes e jovens empregados em mais de 100 empresas em Divinópolis. E tem também projetos para pessoas que estão em conflito com a lei, adolescentes que estão em conflito com a lei, crianças que estão em abrigos e vários outros projetos. Tem o Instituto Ambiental Águas Claras, o Instituto de Atividade Física e Lazer, o Instituto de Esporte, o Instituto Espírita de Ensino e Pesquisa, o Instituto de Saúde, o Instituto Social Transdisciplinar de Saúde e o Instituto de Promoção Artística e Cultural, que investe muito em literatura, biblioteca, livros. É esse instituto que tem a nossa editora, a Ethos Editora. E aí a gente trouxe os 3 últimos lançamentos da Ethos Editoras para vocês conhecerem, que estão lá com o Marcão, que é o livro Colônias Espirituais e a Codificação, que é do Paulo Neto, aqui de Belo Horizonte. A gente até convidou ele para estar aqui presente também, não sei se ele vai conseguir vir. O Desencarne entre o Adormecer e o Acordar na Eternidade, que é do Alexandre Mola, ele é de Divinópolis. E o Galo e a Raposa, que é nosso livro, o segundo livro infantil, que é da Elizabeth, lá da cidade de Oliveira. E é um livro que trabalha a moral num projeto nosso chamado Ética na Escola. E nós temos 3 livros do grupo de estudo de ética. Esse primeiro livro, que foi lançado em 2000 e a segunda edição de 2002, foi onde a gente conheceu o Marcão. O Marcão esteve em Divinópolis dando palestra lá no Jesus de Nazaré, que é o centro espírita que a gente participa lá. E a gente presenteou esse livro para ele, e ele gostou muito desse livro, Se ele não estava sendo hipócrita, Marcão? Ele falou que ele nunca tinha visto um trabalho, porque esse livro, a gente estudou a ética no Livro dos Espíritos e dividiu em 10 capítulos, citando as questões do Livro dos Espíritos e comentando a parte ética. E o primeiro capítulo, a felicidade,
Vocês sabiam que o livro dos Espíritos fala de felicidade? Sabiam? É muito importante porque ele vincula a felicidade às leis naturais e divinas e fala que a nossa evolução, a nossa felicidade é proporcional à nossa evolução. Quanto mais evoluídos formos, mais felizes seremos. E esse capítulo, a felicidade, nós desdobramos em 2 livros. Os equívocos na busca da felicidade, porque as pessoas confundem. Acha que a felicidade está no prazer, acha que a felicidade está no poder, acha que a felicidade está na juventude, na beleza, e nada disso traz a felicidade real. Então a gente trabalha isso nesse primeiro livro, e no segundo a gente trabalha a verdadeira felicidade, que é a felicidade plena. E aí, quando a gente ia começar a estudar a evolução, o espírito que coordena o grupo de estudo de ética, Regina, senta aqui, tem um lugar reservado aqui na frente para você. Regina participa do grupo de estudo de ética, Maria José, que está aqui, também participa do grupo de ética, estamos privilegiando aqui. A gente começou a estudar a ética de Jesus. A gente parou lá no primeiro capítulo e o Espírito falou assim: não, antes de estudar o livro dos Espíritos, vocês vão estudar a ética de Jesus. Aí a gente começou um projeto para começar a estudar a ética de Jesus. Mas por que Jesus? Por que os Espíritos começaram a falar assim: não, vamos parar aqui e vamos começar a estudar Jesus? Jesus marcou a história da humanidade e é uma personalidade ímpar, e há muita discussão sobre quem foi Jesus, se ele realmente existiu, quem que ele é. Então existem várias versões sobre Jesus. Tem cadeira aqui, Alessandra? Chegou a minha esposa, minhas 2 filhas ali, olha, como que vocês a conhecem. A Milene também está chegando. Tá bom. Então essa é a minha esposa, Alessandra, e minhas 2 filhas lindas. Mas quem é Jesus? Existem várias respostas para essa pergunta. Será que Jesus é homem? É um homem? Será que Jesus é Deus? Será que Jesus é Deus? Essas 2 questões aí dividiram o cristianismo histórico. Porque 300 anos depois que Cristo havia nascido, mais ou menos, é que fundou o cristianismo histórico. E uma das grandes disputas foram essa aqui. Aqui venceu a religião tradicional que hoje nós conhecemos como catolicismo, cristianismo tradicional, venceu que Jesus era Deus. Mas isso não era comum, aceito por todos antes. Será filho de Deus? Filho de Deus no sentido assim, filho unigênito, o único filho de Deus? Porque filho de Deus todos nós somos. Todas as criaturas, né, foram criadas por Deus. Mas será que ele é o único filho de Deus? Ou será que ele é um ser especial, nem homem nem Deus? Tem algumas doutrinas que falam que Jesus não é nem homem nem Deus, está no meio do caminho. O que o Espiritismo fala que Jesus é? Quem sabe? O Espiritismo tem uma resposta muito clara sobre isso, que está no Livro dos Espíritos, na questão 625, que pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Quem sabe a resposta? Jesus. São 2 palavras. Hã? Jesus Cristo? Quase. Vede Jesus. Os Espíritos mandam a gente ver Jesus. Então foi por isso que
que talvez os Espíritos nos orientaram a estudar Jesus primeiro. Porque Jesus é guia e modelo, e prático. Nós devemos nos mirar em Jesus. Então nós começamos a estudar Jesus. Foi o que Kardec fez também. Kardec, depois do Livro dos Espíritos, ele começou a preparar uma obra que ficou conhecida como o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já leu o Evangelho? O Evangelho é um livro que todos nós, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que todos nós temos que ler. Porque ele traz um Jesus que estava há 2000 anos esquecido e traz para quase a nossa época. Ele traz Jesus para o ano de 1864, que foi a época que ele escreveu esse livro. Então ele traz Jesus de novo há 150 anos atrás. E ele já percebe, olha só, isso aqui é um texto dele, da introdução do Evangelho. E ele percebe, ele fala que divide o Evangelho em 5 partes. Mas ele percebe que tem uma parte que é o ensino moral. O ensino moral. E ele já percebe que o ensino moral permanece inatacável. Que se o Evangelho é questionado, todas essas partes, os atos da vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para dogma, a moral ninguém questiona. Serve para todos os homens, é um guia infalível. Então Kardec, na época dele, já percebi uma coisa que eu vou começar a refletir com vocês agora, que é a questão de moral e ética. Vocês acham que moral e ética são sinônimos, uma palavra da outra? O que vocês acham? É ou não é? Quem acha que é sinônimo, levanta a mão. Porque a gente fala assim, a pessoa é imoral, a pessoa não tem ética. Não parece a mesma coisa? Né? Ou a pessoa faz alguma coisa errada, a gente fala assim, não, essa pessoa não tem moral, é antiética. Então a gente usa as duas coisas como igual, não tem nenhum problema usar, porque elas são muito parecidas. Só que hoje, agora, nós vamos sair daqui com um entendimento mais profundo. Nós vamos ver que moral e ética costuma se referir à mesma coisa, mas tem uma diferença, uma grande diferença, para quem conhece um pouco mais. Então vamos tentar entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então o que moral e ética têm em comum? Que aí nós acabamos referindo a uma coisa e a outra como se fosse sinônimo. A gente chega lá e fala assim, aquele político é corrupto, ele é imoral, ele não tem ética. As duas coisas são verdadeiras, ele não tem ética e é imoral. Mas pode ser uma coisa diferente. Uma pessoa pode ser imoral e ser ético. Será que é possível ser imoral e ser ético? É? Dá um exemplo. Você consegue dar um exemplo? Fora de uma ética. Quando eu digo que uma pessoa fazendo errado não tem ética, quando a gente pode dizer assim, um ladrão, ele rouba com justo, mas ele vive igualmente com justo, não tem outro justo. Se ele fizer isso,
Mais ou menos, né? A ideia é mais ou menos essa. Vou dar um exemplo prático. Nos Estados Unidos, na década de 50, havia segregação racial, era legal e moral. Então, por exemplo, se tinha um branco dentro do ônibus, o negro tinha que se levantar e dar lugar para o branco sentar. Mesmo que esse negro fosse velho, idoso, deficiente, fosse uma negra grávida, tinha que levantar e dar lugar para o branco, porque era lei e era moral, era segregação racial. Então teve uma mulher lá que não levantou. Ela agiu eticamente quando algum branco chegou lá, mas ela agiu moral, porque estava contra a moral daquela época. Então muitos se rebelaram quanto à moral quando eles enxergavam que a moral estava sem ética. Jesus, por exemplo, muitas vezes ele foi imoral para aquela sociedade que ele vivia. Ele curava no sábado. Curar no sábado era imoral. Não podia curar no sábado. Mas Jesus tinha uma ética além da moral daquele povo. Ele falava assim: qual é aquele pastor que a sua ovelha cair num buraco no sábado não vai tirá-la do buraco, não vai salvá-la? Porque a ética dele era superior à moral daquele povo. Nós vamos conversar mais sobre isso. Então, a gente pode ser ético e moral. Nós vamos dar mais exemplo para compreender melhor. Bom, as duas dizem respeito ao agir humano e ao costume. Tanto ética quanto moral fala do meu agir enquanto pessoa, minha ação pessoal, mas também de um povo. Por isso que eu tenho a minha ética, tenho a minha moral, mas o povo brasileiro tem a moral judaica cristã, que é diferente, por exemplo, do povo árabe, que tem a moral islâmica. A nossa moral é muito baseada na religião cristã, que está na Bíblia. A deles é muito baseada no Alcorão, que é um livro sagrado. Então são morais diferentes, de povos diferentes. Mas as duas, tanto a ética quanto a moral, diz a respeito ao nosso agir. Segunda coisa, tanto a moral quanto a ética vão definir para nós o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Terceira, todas pretendem ser universais. Quando eu falo e defendo a minha moral, eu acho que vale para todos. Quando o Islã, alguém lá defende a ética deles, eles acham que é para todos. Há pouco tempo eu tive vendo um discurso numa mesquita lá em Foz do Iguaçu. E eu não sei como é que chama lá a pessoa que faz a oração, se é pastor, até, sei lá. O orador deles lá, defendendo aquelas ideias que para eles valiam para todos e deviam ser universalizadas. Por exemplo, uma ideia que me escandalizou é que hoje nós não poderíamos estar aqui todo mundo, que as mulheres teriam que estar separadas dos homens. Aí nós perguntamos assim, mas por quê? Qual a necessidade disso? Falar, os homens vão ficar olhando para as mulheres, né? Os homens vão ser atraídos para as mulheres. Eu falei, nossa, mas para eles isso devia ser universalizado. Né? E várias outras coisas. As mulheres tinham que entrar lá, tinham que pôr lenço, né? Pôr lenço. E eles acham que isso é para todo mundo. Assim como nós achamos que o que vale para nós vale para todo mundo. Por exemplo, uma diferença muito grande é que nós somos monogâmicos. Então, para nós, o mundo todo deveria ser monogâmico. Para eles, não. Se perguntar, a poligamia está certa. E para eles, a poligamia que deve valer. Então, tanto a ética quanto a moral, quando a gente participa de uma moral, a gente quer que aquela moral, acha que a nossa moral é melhor do que todas as outras.
E finalmente, é por causa da nossa moral e é por causa do nosso senso ético, a nossa consciência ética, que a gente vai agir de uma forma ou agir de outra. Ela orienta as nossas ações. Beleza no que tem em comum? Tranquilo? Vamos avançar então um pouco mais e vamos ver então a diferença. Por que ética não é moral? Primeiro, ética é uma só. Não tem jeito de eu falar de ética de um povo e ética de outro povo. Isso não existe. Ética é uma só. Moral são várias. A gente acabou de falar aqui de moral islâmica e moral judaica cristã. São duas morais que têm semelhanças e diferenças. E eu posso ter várias morais. Uma moral interessante aqui, por exemplo, só que eu lembrei aqui para falar de vocês, é um certo costume ou moral do povo esquimó, que é muito interessante para nós. Quando o esquimó recebe um visitante, esse visitante é comum entre eles dormir com a esposa do esquimó. Dormir no sentido bíblico, tá? Se me entendem, dormir no sentido bíblico. Para nós é um horror isso. Para eles é comum. Não sei porquê desse costume, dessa moral, mas é comum lá, talvez para fazer a mistura, né? Entre os índios também tem um tanto de diferenças, são morais e para eles são certas. Então, morais são várias. A ética tem como princípio a razão. Então, o que define o que é ética? É a razão humana. Geralmente baseado num princípio que chama equidade. A equidade é mais ou menos aquela que fala assim: todos nós somos iguais perante a lei, perante Deus. Ou seja, o que é válido para um é válido para outro. Todos os grandes pensadores éticos da humanidade, de Aristóteles, Kant, Spinoza, Jeremy Bentham, Habermas, basearam-se no princípio racional de equidade, de justiça. O que é justo para mim tem que ser justo para outro. O próprio Jesus também baseava-se nisso. Então, ética é algum princípio intuitivo que nos fala o seguinte: olha, o que tem validade para mim tem que ter validade para o outro também. Veja como é que Jesus já vai lá no profundo nesse sentimento. Já a ética, já a moral, é baseada na tradição, no costume. Era alguma coisa histórica e geográfica. Por isso que a moral baseia-se muito na localidade e também na história. Muda durante a história. Por exemplo, trabalho. Trabalho foi uma coisa que mudou muito durante a história. A noção de trabalho vem lá da Grécia e de Roma. Quem sabe o que significa a palavra trabalho? A etimologia da palavra. Alguém sabe? Vem do latim tripalium. Quem sabe o que é tripalium no latim? Ninguém? 3 paus. 2 paus assim e um pau no meio. O que é isso para nós brasileiros? Pau de arara. É onde pendurava o escravo para chicotear o escravo. Por quê? O povo grego e romano não trabalhava. Eles tinham escravos para fazer o trabalho. E as mulheres para ficar em casa cuidando dos filhos. Então o trabalho para o grego e o romano era uma coisa ruim, coisa de escravo.
Idade Média, como acabou a escravidão e os servos precisavam de motivação para trabalhar, a igreja criou que a ociosidade é a mãe de todos os vícios. Então, incentivou e colocou o trabalho como uma coisa boa, porque o povo precisava trabalhar, os servos precisavam trabalhar. Já mais próximo da nossa idade, quando começou a Revolução Industrial, começaram os burgueses a trabalhar, começou então o negócio, fazer negócio. Vocês sabem o que é negócio? Negar o ócio. Então, fazer o negócio é negar o ócio. E a ociosidade era uma virtude para os gregos e romanos. Então, veja, uma virtude virou um vício, a ociosidade. E hoje, de novo, a gente começa a ver a ociosidade criativa como uma coisa importante. Então, vejam como é que a moral ela vai variando no tempo e no espaço. Para o japonês guerreiro, o suicídio é uma coisa de coragem. Enquanto que para nós cristãos e espíritas, o suicídio é falta de coragem para enfrentar o mundo. É deserção. Então muda de acordo com a tradição e o costume. Ok? A ética baseia-se então na ciência. Como é racional, é da ciência. A ciência trabalha a ética. Por exemplo, qual é a ciência que a ética pertence? A ética pertence à filosofia. Então a ética é uma disciplina da filosofia. Então a ética, enquanto ciência, estuda as morais e o comportamento humano, o fato social. Agora, a moral é um fato humano e social. Não existe um ser humano amoral. A partir do momento que o espírito se torna autoconsciente, ele se torna moral ou imoral. Amoral seria um demente, alguém que perdeu a razão, ou um animal. Eles são amorais. As crianças também em tenra idade são amorais. Por isso que a gente tem que ficar de olho neles e cuidar deles, até que eles começam, segundo Piaget, de amoral vai para heteronômio e depois para autônomo. Então, antes, o primeiro fato, eles não têm moral. A moral vai sendo construída. E todos nós somos morais. O que significa ser moral? É ter uma noção do que é certo e errado. Podemos até errar inconscientemente, mas nós temos na nossa consciência aquilo que nós achamos que é certo e aquilo que nós achamos que é errado. Moral, então, está ligado ao nosso livre-arbítrio. Quando a gente conquista o livre-arbítrio, a gente se torna moral. E aí a gente pode ser um ser moralizado ou imoralizado, mas a moral é impossível. A ética, ela diz mais como fazer. Ela não diz para você o que fazer. Por isso é que Jesus é tão sábio e é ético, que a ética dele é válida até hoje. Porque Jesus não tira o seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio continua. Enquanto que a moral fala assim, faça assim. Por isso que o Espiritismo é tão ético, porque o Espiritismo não te diz o que fazer. Ele te dá orientação e deixa você fazer. Ou seja, vamos dar um exemplo bem claro. Jesus, ele fala assim, faça para o seu próximo aquilo que você
gostaria que ele fizesse para você, não é isso? Jesus disse o que você fazer? Ele te deu a receita de como você deve fazer, mas você vai agir de acordo com o seu livre-arbítrio. Ele não falou faça aquilo, ele não falou assim, diga sim ou diga não, mas ele te falou uma regra para você proceder. Aristóteles escreveu Ética Nicômaco, seu filho, e ele, resumidamente, ele fala assim: hajas pelo caminho do meio, a virtude está no caminho do meio. Você tem um excesso de mais e um excesso de menos. O caminho da ética é o caminho do meio. Mesma coisa que Buda falou. Ele diz o que você fazer? Não. Ele diz como você vai proceder. Vamos pegar alguém muito criticado, Jeremy Bentham, em inglês, criador do utilitarismo. Ele fala assim: age de tal maneira que a tua ação possa produzir a maior felicidade para a maioria das pessoas. Ele te diz o que fazer. Ele deixa para você a decisão. Ele só te dá uma regra: haja de tal maneira que a tua ação possa produzir a maior quantidade de felicidade para a maioria das pessoas. Ética é universal, tem que valer para todos os povos, em todos os lugares, em todos os planetas do universo. Aonde tiver um ser racional, a ética tem que valer. Já a moral é histórica e geográfica. O exemplo eu já dei. Olha lá um exemplo de moral: não matar. Não matar está falando o que fazer, né? Agora, de Jesus é muito mais ampla. Ok, vamos passar então. Está claro a diferença? Vamos dar mais um exemplo para terminar a diferença aqui para vocês verem. A nossa moral é monogâmica. A moral dos islâmicos é poligâmica. Aliás, uma perguntinha: vocês sabem quantas mulheres o homem islâmico pode ter? Pode ter quantas ele conseguir sustentar, né? Ah, ela falou, como é que é seu nome? Júlia. A Júlia, né? Falou quantas ele puder sustentar, não é isso? Eu brinco que aqui eu teria só meia. Porque aqui é difícil sustentar mais que uma, né? Por isso é que os sultões que tinham riqueza tinham haréns, porque eles podiam sustentar todas elas. Mas a grande questão é o seguinte: a nossa moral é monogâmica, a moral deles é poligâmica. O que é mais ético? Ou o que a ética propõe? E aí? Complicado? Eu acho que o monogâmico é mais ético, porque você está relacionando com outra pessoa. Nós vamos defender a nossa moral, é monogâmica, e eles vão defender a deles, de todas as formas. Mas é mais ético. Você está respeitando. Olha só, a ideia de tudo é relativo é moral. A ética, eu não posso pensar que ela é relativa, senão o bem é relativo, e as leis divinas são relativas, e não são. É nós que vamos nos aproximando da compreensão das leis divinas e do não relativo. Relativo somos nós e nossa compreensão. Deus não é relativo. Bom, mas respondendo as perguntas, é complexo. Se a gente for discutir esse tema, nós vamos ficar aqui a noite inteira. Mas eu vou dar uma luz para vocês pensarem, que a gente sai dessa cilada. Depois eu posso dar outros dilemas que são bem piores do que esse. Esse é fácil. Mas vamos pensar o seguinte: se ética baseia na igualdade, que todos têm os mesmos direitos e que a mulher tem o mesmo direito do homem, em tese, se o homem pode ter várias mulheres,
É ético que a mulher possa ter vários homens, ou não? Se nós definirmos isso, é ético que a mulher tenha o mesmo direito do homem, para manter o princípio da equidade. Na sociedade deles não pode. Falar isso provavelmente ser... Não é? Então, veja, tudo bem, pode até ser poligâmico, mas se a regra vale para homens, tem que valer para a mulher também. Isso é ético. Certo? Então, a ética nos dá parâmetros para julgar as morais. Eu posso julgar a moral. Por exemplo, tem uma moral de índios, dos povos africanos, que é uma moral que vai queimar o clítoris feminino. Vocês já ouviram isso? Isso é ético, gente? É a moral deles. A lei fala que é ilegal e eles continuam fazendo. Mas isso é ético? Por que não queima do homem também, então? Percebe? Quer dizer, a ética nos dá parâmetro para julgar as morais dos povos. A ética, por exemplo, já concluiu da diminuição da violência. A ética, por exemplo, já concluiu do erro da escravidão. A escravidão não é legal, mas em nenhum lugar do planeta Terra. É um avanço nosso. Então não é relativo. Escravidão não é relativo. Você submeter o homem a um regime de escravidão não é ético e hoje não é moral em lugar nenhum do planeta Terra. E é por isso que nós estamos avançando em direção à regeneração. Porque a nossa moral está se aproximando de uma moral mais próxima das leis divinas. Ok. Então o nosso livro, ele acompanha as reuniões do grupo de estudo de ética. O nosso livro, esse é o livro 1, ele tem 90 reuniões. É uma reunião por semana, então são 2 anos de estudos. E ele tem a seguinte estrutura: uma narrativa evangélica, que todo mundo sai com aquela narrativa, é um ou mais versículos do Evangelho de Mateus. Todo mundo sai para casa, pesquisa, pensa, discute e leva para a reunião as suas ideias. A gente discute por 1 hora e meia e sai um resumo das ideias do grupo de estudo, que são ideias humanas. No final da reunião, apaga-se as luzes, um espírito comenta aqueles versículos e comenta os estudos da noite. É gravado no microfone, no gravador, e depois essa mensagem espiritual é compilada e colocada no livro. Então o livro tem 90 capítulos, que são 90 reuniões, que tem o Evangelho, que até foi lido um pedacinho aqui no início da reunião, capítulo lá qualquer. Tem os comentários do grupo e a mensagem espiritual. Eu tenho que reconhecer que o melhor do livro são as mensagens espirituais. Não tenho que dizer que é eles que nos surpreendem maravilhosamente. Bom, eu queria comentar uma coisa que eu esqueci de comentar, que é o seguinte: por que Kardec não usa a palavra ética? Porque ética não existia na época de Kardec, não existia a palavra. Kardec, ele usa moral com 3 sentidos no Livro dos Espíritos, no Evangelho, etc. Ele usa moral para moral, ele usa moral para ética e ele usa moral para aspectos psicológicos, porque na época a psicologia não tinha sido inventada, 1850. Então, isso é uma confusão que tem. Muitas vezes, quando ele quer falar de ética, ele muitas vezes usa assim, filosofia moral. A gente vai ter que entender, quando lê Kardec, quando ele está falando de moral de um povo, que algumas vezes ele fala, e quando ele está falando moral ética. Os filósofos franceses, os pensadores franceses, sempre usou a palavra moral, porque etimologicamente, moral e ética vêm da mesma raiz. Ética vem do ethos,
da Grécia, que é costume. Quando essa palavra foi traduzida para o latim, que Roma dominou a Grécia, ficou traduzida como ad mores, costume. Então, moral e ética, etimologicamente, tem o mesmo significado. Por isso que Kardec usa moral. Mas quando vocês viram ali, ó, inabalável, inatacável, válido para todo sempre, essa moral cristã que ele está falando ali é o quê? Ética. Não é moral, é ética. E por que, gente, Jesus, né? Agora nós vamos começar a falar. Eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente discutir. Por que Jesus? Nós sabemos, Jesus é o nosso governador espiritual. Jesus é o ápice de espírito aqui na terra. Jesus, quando ele reencarnou com essa missão de trazer o mais longe que a humanidade conseguiu enxergar das leis divinas, que é o código ético universal. Jesus foi o único pensador, gente, que superou o horizonte cultural que ele veio, que ele nasceu. Nenhum espírito reencarnado conseguiu superar o horizonte cultural. Sócrates, Platão, Aristóteles, Kant, Kardec não conseguiu superar o horizonte cultural dele. Pode falar isso aqui, não pode? Porque muita gente endeusa Kardec. Kardec estava aprisionado pelo horizonte cultural do século XIX da Europa, França. Kardec chama os índios aqui de silvícolas, se não de selvagens, porque a Europa era o centro do mundo naquela época. Defendia a caridade de toda forma, mas ele não considerava aquilo como cultura. Por quê? A Europa era o centro do mundo. Isso não tira nada do bom senso, da capacidade dele. Você vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, palavras dele, dos médiuns, como pecado. Você vê pecado toda hora. Faz sentido a palavra pecado para nós espíritas? Pecado. A gente tem que buscar a essência além da letra. Por quê? Eles viviam no horizonte cultural daquela época, só havia o catolicismo, o protestantismo, e eles estavam criando o espiritismo. Cristo, então, gente, ele supera o horizonte cultural. No horizonte cultural, onde a mulher valia menos do que um jumento, valia mesmo, menos do que um jumento, ele valoriza a mulher tremendamente. Coloca uma mulher como uma de suas apóstolas, e os apóstolos não aceitaram isso nem depois da morte dele. Onde criança não tinha valor nenhum, Jesus chama as crianças para perto dele e usa as crianças como exemplo do reino dos céus. Então Jesus é extraordinário, gente. Jesus é extraordinário. Quando os Espíritos vão nos falar das parábolas de Jesus, eles estão falando de hoje. Eu vou trazer uns 3 ou 4 exemplos aqui para vocês. Mas Jesus, ele fala 2000 anos atrás, ele consegue falar para nós hoje aqui. E graças a Deus que a gente tem os Espíritos para nos ajudar a entender Jesus, que fala hoje para nós. Aqui tem um exemplo, só para vocês, da questão ontológica. Ontologia da filosofia significa doutrina do ser, o ser. Jesus é extraordinário no momento
para ele o ser humano não é o corpo humano. Olha só o que ele fala nessa passagem de Mateus 15, versículo 10 e 11. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Está certo? O que entra na boca contamina o nosso corpo. Muitas infecções entram pela boca. E ele fala isso porque Moisés mandava lavar as mãos antes de comer. E criticaram Jesus porque os apóstolos deles e os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Que era uma revolução muito importante. Porque a revolução de Moisés tem muito de higiênica. Era uma noção de higiene que os povos daquela época não tinham. Todo mundo comia com a mão suja. Por quê? Eles não conheciam o reino micro dos micróbios. E Moisés, mesmo sem conhecer, mas por orientação divina, mediúnica, ele já orientou o seu povo a lavar as mãos antes de comer. Porém, olha só, Jesus chama de homem não este corpo. Homem para Jesus é outra coisa. Então, o nosso comentário do grupo de estudo de ética foi o seguinte: Jesus ensina uma ontologia especial. O homem também é um ser espiritual e não somente material. Assim, o que contamina não é o que contamina o corpo, mas o que contamina a sua essência espiritual. A ética nessa passagem é sobre o discernimento entre o que realmente contamina o homem, suas palavras e ações. Isso aqui é só um pedacinho do nosso comentário. Então veja só, o que contamina o homem é o que contamina o espírito, porque o homem para Jesus é o espírito. Por isso que ele é o filho do homem, ele é a essência do homem, ele é o fruto do homem, ele é o fruto espiritual. Agora olhem a mensagem espiritual que o Espírito fala. Que os sublimes ensinamentos do Mestre possam nos comover, hoje como outrora, na suavidade e firmeza de suas palavras. Toda a mensagem dos Espíritos, ele começa com um parágrafo, que é uma prece. Inclusive, na introdução do livro, a gente separa umas 10 ou 15 e faz uma prece no início do livro. Só esse parágrafo aqui é um parágrafo para a gente silenciar a mente e pensar nele. Mas olha o que o Espírito fala. Nós devemos ouvir e entender que não é a pobreza, nem a falta dos bens materiais, de celulares tecnológicos, carros sofisticados, viagens em hotéis e resorts que contaminam o homem, mas a sua incapacidade de dividir, compartilhar e distribuir. Veja como é que na mensagem ele traz para 2015, 2016. Isso é uma grandeza dos Espíritos, traz para nós. Não é a tristeza e melancolia causada pelas tragédias mundanas, pela perda de entes queridos, infortúnios diversos, decepções aneurosas que contaminam o homem, mas a incapacidade de consolar, auxiliar, exercitar a compreensão de sua irmã humana. Não são as calúnias, ser alvo de enganação, do desprezo, ser incompreendido, mal amado, que contaminam o homem, mas a incapacidade de perdoar, de sentir gratidão, mesmo que menosprezado, a capacidade de ver bem a luz, mesmo na triste penumbra. Não é ser maltratado, violentado, agredido e abatido que nos contamina,
que contamina o outro, mas é a incapacidade de amar, de oferecer o bem em lugar do mal, em ser paciente, tolerante e compreensivo. O que nos contamina o nosso futuro e o nosso presente, não é o que acontece conosco, mas é como reagimos ao que acontece conosco. Jesus é a vacina divina que nos imuniza contra as moléstias espirituais da violência, desespero, ingratidão, intolerância e da ausência do amor. Ouvi e compreendei o Espírito amigo. Perceberam? Como é que o Espírito traz Jesus para os nossos dias, para as nossas necessidades? E uma coisa interessante é que eles não assinam. Nós temos 3 guias espirituais lá que atualmente trabalham conosco, que é um espírito que se identificou como Pedro, desde 2008 trabalha com a gente, o João, que trabalha desde sempre com o nosso grupo, e atualmente Francisco. Eu penso que muitos desses textos são dos 3, mas eles não se identificam. E quando nós perguntamos por que vocês não assinam, eles falaram assim: quem assinou os textos do Livro dos Espíritos? A gente não sabe. E nem Kardec colocava. Por quê? Enfatizar a mensagem em si, não o nome. Porque muitas vezes se colocam nomes famosos para tentar dar força na mensagem. Mas não é importante, o importante é a mensagem. Até porque para você provar que aquele texto é daquele autor famoso é muito difícil. Mas o importante é a mensagem. Aqui tem mais um exemplo da reunião número 38, onde está o seu coração, que é Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. É só 2 versículos, né, que fala, é aquela passagem que fala assim, que não se preocupeis, né, que nem Salomão vestia os lírios do campo e tal, e fala assim, não guardeis tesouro na terra, onde consome e tal, mas guardeis tesouros no céu, e onde está o seu tesouro, está o seu coração. Lembra disso? Olha o que o Espírito fala. Que a paz do meio do Nazareno possa nesse momento abrir nossas percepções para sintonizarmos com Ele, que é a luz do caminho que desejamos trilhar. O mestre verdadeiro, poeta e instrutor das almas, sensibilizava tanto os corações e mentes daqueles que o ouviam, que deixou marca indelével naqueles espíritos que até hoje regozijam-se daquele momento compartilhado com ele. Na poesia do mestre encontra-se escondido o significado perene, porque representa a verdade científica e a realidade eterna. Na verdade, Deus disponibiliza para o homem 2 princípios necessários à sua evolução espiritual: a matéria e o tempo. O homem utiliza-se deles para a realização de suas obras, na produção de sua própria felicidade ou infelicidade, pela lei do trabalho. Então, conquistamos nosso tesouro pelo trabalho. Queremos trabalhar para juntar tesouro material ou desejamos trabalhar para juntar tesouro espiritual? Para entendermos o que significa tesouro no céu, a imagem mais materializada é a figura do bônus hora. Quantos bônus horas temos creditado para nós próprios? Quanto temos aplicado no trabalho do bem ou não? Quanto temos dedicado egoisticamente para nós mesmos? Porém, além do bônus horas, pensemos numa figura mais espiritual, que seria a realização da evolução íntima de cada minuto, de cada hora, de cada segundo, dedicada para o bem. Seria a hora do bem. Quantas horas do bem temos ajuntado em nossas vidas?
Quantas horas de amor e caridade temos trabalhado? Este é o verdadeiro sentido. De onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E onde está o seu coração, você estará também. Finalmente, o último pedacinho, que esse aqui é dos lírios do campo, a 41ª reunião. Olha como é que Jesus fala para nós e para o nosso tempo. Se o mestre estivesse aqui conosco, vestido de jeans, sentado conosco nesta mesa, sem dúvida diria algo assim: por que dedicam tanto tempo de vossas vidas em ter um celular mais tecnológico, que tem tantas funções que nem sabeis usar? Por que vos preocupa em ter carros cada vez mais possantes, se nem podeis locomover com eles em ruas engarrafadas? Por que quereis casas e móveis cada vez mais sofisticados e enormes, se nem tem tempo de ficar nelas? Porque querem ter cada vez mais e se esquecem daquilo que vieram fazer aqui, esquecem de sua missão primordial, que é viver a justiça divina. Olha como é que ele fala para a gente, né? E Cristo fala lá da gente perder tempo ajuntando trigo, ajuntando não sei o que. E olha como é que ele fala para nós. E a gente faz isso mesmo, troca celular todo ano, que é um monte de função que a gente não usa, que é tanto de aplicativo que a gente nem sabe para que é. Né? Tem carro cada vez melhor, não consegue andar na rua. Essa é maravilhosa, é a última, gente. Entrai pela porta estreita, lembra dessa? Olha o que eles falam. A porta larga e escancarada é aquele indivíduo que recebe tudo, que lê tudo, que busca tudo sem foco e sem objetivo. Num mundo de tão grande quantidade de informação, ele fica perdido e não sabe para onde ir. E a gente fica perdido mesmo. Já o indivíduo porta estreita é aquele que tem a porta seletiva e sabe escolher entre todas as informações aquelas que mais lhe interessam a vida, a evolução e o aperfeiçoamento espiritual. Diante da internet, diante do Facebook, diante de tanta informação, tanto livro, tanta revista, tantos canais de televisão, o que eu escolho para mim? Tem mais um, esse é o último, falando dessa ética de Jesus. O pão nosso. 34ª reunião. Eu copiei o livro para vocês. A narrativa evangélica, aquele primeiro versículo da prece, o pão nosso de cada dia. A mensagem espiritual é a seguinte: que a paz do Mestre Jesus possa ser neste momento o pão que vai saciar a fome de vossos espíritos. Estes espíritos gostam da paz de Jesus. Quase todo o capítulo eles falam da paz de Jesus, que é diferente da paz do mundo, e muitas vezes eles explicam. Aproveitável e maravilhoso foi o estudo e os comentários da noite de hoje. Porém, gostaríamos de alargar o sentido do pão nosso e da oração que Jesus nos ensinou. Simboliza o pão nosso, o pão da vida, que tem infinitos significados. Para aquele espírito que encontra-se cego, enfurnado nas cavernas da própria ilusões, o brilhante luz de uma vela é para ele um maravilhoso pão que extingue as trevas em que vive. Para o sedento, simples copo de água é maravilhoso pão que mata sua sede. Para aquele desolado que perdeu um ente querido, o consolo de um amigo mais espiritualizado
é para ele maravilhoso o pão divino, o consolo à alma conduzida. Para aquele desiludido da fé que apostou sua vida no nada e no materialismo decepcionante, a instrução espírita das verdades consoladoras, da continuidade da vida após a morte, da justiça e da bondade de Deus, é pão reconfortante a dar-lhes inspiração para a continuidade do ser. Que a paz do Mestre Jesus possa... errei aqui, continuidade do ser. Dessa forma, o maior significado do pão nosso do Mestre Jesus é esse pão que cada um não somente recebe, mas é capaz de dar ao seu irmão, dar-lhe consolo, dar-lhe o apoio, dar-lhe a instrução, dar-lhe a mão e o coração, dar-lhe o tempo e a refeição, dar-lhe um telefonema, enviar-lhe um e-mail, afagar-lhe os ombros. Cada um de nós possui uma parcela do pão divino que é capaz de matar a fome de um irmão. Que a paz do Mestre Jesus seja convosco. Resumindo, meus amigos, Jesus, o espírito puro da evolução espiritual de Jesus, ele reencarna para ensinar duas coisas basicamente: que nós somos espíritos imortais, por isso da necessidade dele morrer e voltar e mostrar-se vivo para os seus amigos, para os seus apóstolos, para os 500 da Galileia, etc., para mostrar o que ficou conhecido como ressurreição, mas que na verdade é a existência, a imortalidade do espírito, da alma. E a segunda é a lei do amor, a lei do amor, que é a lei que todos nós precisamos exercitar, trabalhar. E para terminar a ética de Jesus e fechar o estudo, está aí a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 30 a 37, que é só uma parábola, mas ilustra para nós como que essa ética é fantástica, universal, indelével, vai valer para toda a eternidade, vale para nós até hoje. Vocês já conhecem a parábola, e é um doutor da lei que pergunta para ele como conquistar a vida eterna, o reino dos céus, e Jesus pergunta para ele, como sempre, que está escrito na lei. Jesus não responde perguntas. Vocês já viram isso, que Jesus não responde perguntas? Ele só pergunta de novo? É interessante, né? E aí o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, olha só, justificar-se, porque amar a Deus talvez seja até fácil, mas amar ao próximo não é tão fácil assim não, né, gente? É ou não é? Querendo justificar-se, perguntou ao mestre: quem é meu próximo? E Jesus dá uma lição aí que eu só viram entender depois que o Espírito de Pedro foi explicar essa passagem. Quem é meu próximo? E aí vocês conhecem a passagem, né? Jesus então falou que um homem descia de Jerusalém, a cidade divina, para Jericó, a cidade dos homens, caídos seguradores. Veio um sacerdote, passou, veio um levita, passou, e veio um samaritano, que era muito malquisto naquela época, aproximou dele, teve compaixão, e aí tratou dele, etc. E Jesus conta essa parábola e pergunta de novo, lá no 36, qual desses três pareceu mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E aí, antes de continuar, eu pergunto para vocês: o que é próximo para vocês?
A gente pensa que próximo é no espaço. Ele está próximo de mim, a Regina está próximo de mim. E se eu pensar um pouco mais, eu posso entender que próximo é aquele que está no mesmo espaço e no mesmo tempo. Porque, por exemplo, eu estou próximo na Regina, mas se ela não estivesse hoje aqui, se ela estivesse aqui amanhã, nós não estaríamos próximos. Então, proximidade é no tempo e no espaço, ok? Eu tenho que conviver com a pessoa no mesmo local e no mesmo tempo, certo? Mas olha só, qual dos três foi mais próximos? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faz tu o mesmo. Então, proximidade não é só tempo e espaço, mas é misericórdia. Então, os círculos de proximidade na nossa vida não são só aqueles que têm comigo proximidade espacial e temporal, mas tem proximidade de quê? Compaixão, misericórdia, que é sintonia vibratória. Então a pessoa pode estar perto de mim, está ao meu lado, minha família, meu irmão de sangue, mas se eu não tiver compaixão, eu não estou próximo dele. Por isso que as pessoas vivem na mesma casa, distantes, longes, e não são próximos. Então, da necessidade de eu ter o sentimento de misericórdia. Misericórdia é ver os defeitos do outro, os sofrimentos do outro, córdia com o coração. Então, é uma ética para nós hoje. Só hoje a gente começa, com a ajuda dos amigos espirituais, a entender o que é proximidade, os círculos de proximidade. Que a paz de Jesus possa estar com todos vocês. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado. Esqueci de fazer um agradecimento. Se não fosse por esse meu amigo aqui, ó, tá? Ele me apoiou, me ajudou. E a apresentação do livro, que está na orelha do livro, é dele, tá? Está lá com todo carinho para ele. Oi, gente. Você conhece o Teodoro, né? Bom, eu já disse para o Gilmar, para a família dele, para mim essa é uma das noites mais alegres que eu tenho aqui na sociedade. Você sabe que o nome do Teodoro você escolheu para minha casa? Oi? É Gilmar Teodoro do Antigo. Porque eu tive o prazer de conhecer esses meninos, né, essa família lá em Divinópolis. E eu fiquei realmente admirado com o trabalho deles, que é um trabalho incrível. Ficar repetindo aqui é redundância, né? Mas aqui tem um presentinho da família de Everilda para a família Contígio. Solene, uma foto solene. E enquanto a gente prepara, eu queria dizer que Gilmar vai estar lá na livraria, autografando o livro dele, conversando com vocês. Esses textos que ele leu aqui são todos do livro. O livro é genial. E só hoje, quem adquirir o livro, a filha dele tem uma surpresa super legal, não tem? Mas nós não vamos contar o que é, não. Mas quem comprar o livro vai receber uma surpresa incrível das mãos do filho do Gilmar. Uma não, duas, né? Pode dizer o que é uma só? Só uma, pode? Então, uma é o Evangelho de bolso, o Evangelho segundo o Espiritismo de bolso, que vocês vão ganhar de presente comprando o livro do Gilmar hoje. E o outro é uma surpresa que está lá embaixo. Tá bom? Gente, obrigado, viu? Obrigado por vocês terem vindo. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui, viu? E que seja a primeira de muitas, né? Bom demais, né, gente? Pena que vamos encerrar, mas eu quero agradecer mais uma vez a você, Gilmar. Esperamos por você aqui mais vezes, tá? Com certeza não vai faltar oportunidade. Ele vai para a livraria para que possa receber vocês, né? Fazer os autógrafos do livro. E enquanto isso, a gente vai encerrando a nossa reunião aqui. Eu queria só dar alguns recados, né? Lembrando que
em março agora, no primeiro final de semana, estamos retornando com a reunião de tratamento médico espiritual com a equipe de Joseph Leber. Então, aquelas pessoas que desejam passar por um tratamento, seja físico, emocional, espiritual, procure a nossa equipe ali fora para receber maiores orientações e poder dar o seu nome, né, com o endereço direitinho, e também a gente ensinar aqueles que não conhecem a clínica holística a participarem dessa reunião, que é muito interessante e acontece uma vez ao mês, onde a equipe de Joseph, com toda a equipe também encarnada, se prepara para receber as pessoas que estão com problemas físicos, espirituais, que têm necessidade de algum tratamento específico, né? Todos esses aspectos, nos procure lá então, para que a gente possa informar vocês com mais detalhes. Outro aviso é que hoje é o último dia para fazer a sua matrícula no curso ou nos cursos da casa. Então, quem ainda não fez e tem interesse de estudar conosco aqui na Espírito, também procure a nossa equipe lá fora para fazer a sua inscrição, ou melhor, a sua matrícula, porque as aulas vão iniciar agora no dia 7 de março, ok? Bom, quem ainda não recebeu o seu passe, pedimos por favor permanecer em seu lugar, e aqueles que já receberam, aproveitem, desça um pouquinho, vai lá até a livraria, converse um pouco mais com o Diomar, compre o livro dele para que você possa entender melhor todo esse trabalho maravilhoso que eles realizam lá em Divinópolis, ok? E agora vamos fazer a prece final, né, para que a gente possa agradecer muito a Deus por essa noite, por essa oportunidade. Então, Mestre Jesus, é com gratidão que vamos encerrando os trabalhos dessa noite aqui na casa de Neruda Batista, gratos a Ti, Senhor, a toda a equipe espiritual, a Jomar, por ter dedicado o seu tempo, estado aqui conosco, trazendo essas reflexões belíssimas, que possamos ser um agente, Senhor, dessas reflexões nos nossos lares, no nosso trabalho, no nosso meio social. Que tenhamos uma semana abençoada, nos dê, sobretudo, Senhor, sabedoria, para que saibamos lidar com cada desafio durante essa semana. Proteja-nos, proteja a nossa família, enfim, que a sua luz seja sempre o nosso guia ao longo de toda a semana. Muito obrigado, Senhor, esteja sempre presente em nosso coração. Graças a Deus. Então, vão em paz aqueles que já terminaram, as pessoas que ainda não receberam, mais uma vez eu reafirmo, permaneça em seu lugar.